conceitos ainda vinham sendo copiados, vinham sendo ditados os parâmetros a partir de uma visão europeia inicialmente, né? Porque a partir da década de 60 há uma influência muito maior norte-americana, mas há uma quebra efetiva, oriunda ou provocada pela Semana de Arte Moderna de 22. Queríamos citar aqui a importância de Anita Malfatti e de Mário de Andrade, e a presença dos cursos, a realização dos cursos para crianças. Gorete está me dizendo aqui que meu tempo está acabando, mas já estamos lá. Por que esses cursos, gente? Por conta de estudar o processo evolutivo, no processo de desenvolvimento cognitivo, o processo mental das crianças. Então, o próprio Mário de Andrade desenvolve vários estudos a partir dos desenhos infantis, aplicando critérios científicos e à luz também da filosofia da arte. Depois, nós vamos ter a presença da arte centrada, o ensino da arte centrado em conteúdos. Como é isso? A arte era colocada ao final de uma experiência como ilustradora, ajudando na formação e compreensão de conceitos. Não a arte como um fim, mas a arte como um meio, como nós já falamos antes. O que também não era interessante. Então, isto se deve, segundo a própria Ana May Barbosa, a uma interpretação errada da arte como experiência consumatória, proposta pelo Dewey. Por quê? Ela era considerada como uma experiência final, conclusiva, que estava desvinculado do processo, todo o processo, né, do fazer artístico. Depois aparece também um método que é bastante importante, a professora Arthus Perrelet, e esse método era centrado em ação e movimento. As crianças partiam da compreensão do ritmo ou das linhas mestras e simplificadas do movimento, só que também, infelizmente, ele foi mal utilizado no Brasil. Da deturpação, da má interpretação deste trabalho, que era um trabalho muito interessante, foi criado o chamado desenho pedagógico. Bom, vocês já ouviram falar? Não? Então nós vamos explicar aqui agora, em poucas palavras. Esse desenho foi bastante difundido, disseminado pelos professores que vinham das escolas normais e acabou limitando a capacidade de criação das crianças por 2 décadas, porque os professores valorizavam simplesmente o produto final, aquela forma simplificada, estilizada, e não o processo desenvolvido pelas crianças. Como é que isto se dava? Eles entregavam às crianças desenhos simplificados para serem copiados. Muitas vezes aquelas copinhas mimeografadas, né? Nem sei se ainda existe mimeógrafo nas escolas, mas com aquelas linhas tracejadas para que a criança pudesse estar cobrindo e depois colorindo o desenho. No final da década de 40, do século XX, a arte era muito utilizada como meio para livre expressão, ou seja, vamos deixar que essas pessoas se expressem, mas muitas vezes sem um cuidado, sem uma orientação anterior e sem uma preocupação de acompanhar esse processo. Houve um momento que a arte também foi considerada como atividade extracurricular e até mesmo extraescolar. Isso foi uma perda tremenda, gente. Por quê? Era aí a consagração da concepção da arte como algo supérfluo. Nesse meio tempo, aparecem uns ateliês para as crianças, inspirados nas ideias do inglês Herbert Reed. E uma coisa que foi fantástica foi a criação da Escolinha de Arte do Brasil, em 1948, por Augusto Rodrigues, que também era artista plástico. Então, só para vocês terem uma ideia, lembra quando eu falei no início sobre 5692/71? Foi quando o governo federal instituiu a obrigatoriedade do ensino da arte pela disciplina Educação Artística. Não tinha nenhum curso de formação de professores. Imagina, quem foi que entrou em cena? Estas escolinhas, primeiramente. E uma outra coisa, em Cachoeiro de Itapemirim nós tínhamos uma escolinha destas. Só que, infelizmente, acabou. Existiam poucas no Brasil que foram responsáveis não apenas pelo ensino para as crianças, mas também pela formação inicial dos professores que atuariam depois nas escolas primárias e secundárias, né, hoje ensino fundamental e médio. Bom, qual era o objetivo nessas escolinhas? Fazer a criança manifestar-se livremente e sem interferência do adulto, liberar a expressão infantil. E essas escolinhas acabaram influenciando na década de 50 as chamadas classes experimentais. Ok.
que são as classes experimentais? São aulas de arte baseadas no método naturalista de observação e na arte como expressão de aula. Aquilo que foi chamado de atividade consumatória, mas que foi interpretada equivocadamente no ensino no Brasil, gerando o produto final do processo de várias disciplinas. Quem já está em sala de aula fatalmente já deve ter sido submetido a isto, né? Quando você vê, hoje nós temos algo que é fantástico, que são os projetos, mas antigamente você era chamado para fazer a decoração da festa junina, os cartazes da festa das mães, enfim. Nós éramos cartazistas letristas, muitas vezes. Eu trabalhei em ensino fundamental e médio também antes de estar aqui, tá, gente? Por isso que eu conheço essa realidade muito proximamente. E nestas classes experimentais, eles exploravam várias técnicas artísticas. Esse foi um outro ponto interessante também, porque sai daquela mesmice do lápis, do lápis de cor, do lápis de cera, por exemplo. E outra coisa que foi utilizada nessas classes experimentais, a aplicação das ideias do Lowenfeld. O que o Lowenfeld ele escreve sobre desenho infantil? O que eles defendiam? O respeito às etapas de evolução gráfica das crianças. Né? Então, normalmente, quando se trabalha, por exemplo, com estágio supervisionado de séries iniciais, fatalmente vocês vão ter acesso às ideias do Lowenfeld, mais detidamente, falando sobre garatujas e várias outras etapas de evolução gráfica das crianças. Então, as classes experimentais foram bem interessantes por conta disso. Elas trouxeram já naquela época, né, na década de 50, um universo quase que contemporâneo a nós para o ensino da arte no Brasil. E dos anos 60 aos anos 90, o que nós vamos encontrar? Bom, a LDB de 61, que é anterior, né, a 5692, que a LDB ela trata do ensino como um todo, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Vocês conhecem a mais recente. Aquela de 61 eliminou a uniformização dos programas escolares e possibilitou a continuidade das classes experimentais, mas ela não introduziu o ensino de arte nas escolas públicas comuns, que eram aquelas não experimentais. O que vai acontecer então, no final da década de 90? Todas as escolas particulares, que eram consideradas de prestígio, escolas muito importantes, possuíam arte no currículo, tá? Seguindo a metodologia das classes experimentais. Agora, e nas escolas públicas que não eram experimentais? Não havia, gente. Houve uma perda na medida em que a lei não obrigou. Na escola primária, no nível primário hoje fundamental, que é o primeiro ciclo do fundamental, o ensino da arte passou a ser fundamentado no desenho pedagógico e na atividade consumatória, mas de uma maneira equivocada, como ilustradora de uma experiência, ajudando na formação e na compreensão de conceitos. Ou seja, a arte não era um fim em si mesmo. O ensino da arte era um meio para valorizar, para complementar, para apoiar as outras disciplinas. E no nível secundário de ensino? O ensino da arte foi colocado como desenho geométrico. Lembram? Moldes semelhantes ao do início do século XX. Eu sou oriunda dessa época aí, né, em que nós tínhamos o desenho geométrico, vinha cadernos de desenho, livros, melhor dizendo, e que algumas atividades eram propostas de reprodução, de fatura de imagens geométricas, de gregas, enfim. Um ensino pobre, né, gente? Bom, e na transição da década de 60 para 70, o que a gente vai encontrar? Nas escolas especializadas no ensino da arte, as experiências tinham por objetivo relacionar a arte direcionada a crianças e adolescentes com o desenvolvimento da criatividade, da percepção, da abstração, da capacidade crítica e da análise dos elementos de desenho. E esta arte que era levada era contextualizada socialmente. Por quê? Como eu disse no início, tudo é contextualizado ou está contextualizado. Não existe nada aleatório, solto no mundo. Muito menos a arte e o ensino da arte. Nesse momento, há a influência das concepções sobre a educação do Paulo Freire e há também a manifestação, e é bom que se diga, dos movimentos de educação popular, que acabaram permitindo um posicionamento crítico da massa populacional adulta. Uma outra questão que se coloca, voltando aí à famigerada 5692/71, que promoveu